Muito bem, domingo passado eu comecei falando sobre os anos 90 que praticamente mudaram a história da humanidade. Até então todo mundo ficava em frente à televisão assistindo personagens representando histórias. Mas de repente, anos 90, nós temos as pessoas tendo acesso à sua TechPix. Acho que era esse nome, né? Ou seja, uma câmera portátil, e todo mundo praticamente agora tem acesso de registrar os seus momentos em família. O pessoal agora não está tão empolgado em assistir a TV, mas se assistir em casa. Então, ao invés dos álbuns, nós temos agora o passar de um vídeo do casamento, do aniversário, porém algo inédito acontece. Nos States, eles têm uma sacada vinda do Japão em fazer um programa de televisão em que as pessoas poderiam mandar os seus vídeos engraçados para passar em rede nacional. Aí que nós temos, por exemplo, no Brasil, um pouco mais tardio, a vídeo cacetada. Agora a expectativa é que o meu vídeo passe em rede nacional e as pessoas vão saber o que está acontecendo comigo. Olha que interessante. E diante de tudo isso, nós percebemos que a sociedade passou a ser moldada por esses acontecimentos. Agora, imagine o nosso tempo, que a questão não é uma filmadora para você passar em rede nacional. De repente, com o teu celular, você faz um videozinho, esse negócio viraliza, e não apenas no Brasil, mas no mundo, você passa a ser visto. E eu falei um pouco como tudo isso gera um certo controle e deseja fazer com que nós nos tornemos não apenas consumidores, mas um produto em meio a tudo isso. Internet, a IA, tem o seu lugar, é algo muito bom, mas se nós não tomarmos cuidado, ela vai nos engolir e vai impedir que nós venhamos crescer. Tem gente que não está tendo um crescimento na sua vida em vários sentidos, porque a internet gerou um fascínio, um encanto que fez essa pessoa ou ficar estagnada, paralisada ou até mesmo retrocedendo na vida. Apenas para efeito de reflexão, quanto tempo você passa nos Reels? Sabe aquele negocinho que você vai passando? Você percebeu como aquele negócio é encantador? Nada daquilo é casual. É proposital. O algoritmo te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente o que vai apresentar para que você permaneça naquele movimento e o tempo que você tem passado na internet. As cores que são apresentadas, os sons que são apresentados, tudo que é apresentado é de uma forma personalizada para fazer com que você fique o tempo que eles querem que você fique. E detalhe, o tempo que eles querem que você fique é o tempo todo. E talvez esteja aí a razão de você não estar crescendo na sua vida. Crescendo na vida profissional, financeira, familiar, no seu relacionamento, nas suas emoções, na sua vida física e principalmente na sua vida espiritual. E Deus colocou no meu coração para que 2026 seja um ano marcado por crescimento. Eu espero que cresçamos como igreja, eu espero que você cresça na sua particularidade e assim a gente possa falar, esse ano foi marcado por um ano de crescimento. Eu vi várias áreas da minha vida que estava estagnada se desenvolver. E com isso, eu falei para olharmos para a carta que João escreveu a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Lembra? E a carta de Éfeso, Jesus faz alguns elogios e algumas críticas. Eu quero só pegar um elogio e a crítica que Jesus faz para dar uma introdução na mensagem de hoje. Mas o elogio que Jesus faz para aquela igreja, em meio a um mundo de controle, lembrando, o imperador Domiciano, Nero, os imperadores naquele tempo, queriam e conseguiam controlar as pessoas. Por isso que Apocalipse fala sobre o número 666. Se você tivesse feito o curso de Apocalipse com a gente, você ia entender melhor. Então não dá para entrar muito a fundo nisso. Mas em outras palavras, é o controle exercido sobre as pessoas dentro do mundo que nós assim habitamos. Controle. Aí o texto vai dizer, eu não quero que você seja controlado por isso, mas que você seja controlado por Jesus, que você seja controlado pelo amor de Deus. E com isso Jesus faz um elogio àquela igreja, vivendo nesse mundo, vai dizer assim, conheço o teu labor e a tua perseverança. O que nós conversamos? Se nós quisermos crescer como aquela igreja cresceu, nós temos que aprender a labutar e perseverar. O que é labutar? É trabalhar, é se comprometer, é olhar para aquilo e ter uma responsabilidade diante de algo. E ao assumir uma responsabilidade, ao trabalhar, ao se engajar, você agora vai
perseverar na sua dedicação diante daquilo. Tem gente que talvez precisa abrir mão de algumas coisas para poder respirar, ficar bem e a vida não ser tão pesada. Mas talvez a maioria de nós precisa pensar um pouco: como que eu posso labutar, trabalhar, me envolver no serviço? Você tem trabalhado em servir pessoas? Pessoas estão sendo servidas pela tua vida? Deixa eu afunilar. Talvez esse ano seja o ano de você se perguntar: como que eu posso, dentro dessa comunidade de fé, me engajar, labutar, trabalhar, servir pessoas, participando de algum ministério? Qual que é o dom que Deus me deu? Qual que é o meu chamado? O que eu faço bem feito? Como que eu posso colocar isso a serviço da comunidade, para que vidas sejam edificadas? Só que não adianta ter a disposição, ter o começar, se você não persevera. Tem muita gente que começa, mas não termina. Começa, mas para à beira do caminho, para no meio do caminho. Talvez o teu 2025 foi marcado por coisas que você iniciou bem, iniciou com disposição, com energia, com vontade, comprometimento, mas no passar do tempo, você foi enfraquecendo, deixando de lado, negociando aquilo, por fim você não conseguiu levar à frente. Faltou a perseverança, essa dedicação a médio, longo prazo. Que Deus te ajude em 2026, começar coisas, mas também terminar, perseverar, persistir, dar continuidade, ter consistência. Você nem precisa começar com muita intensidade, mas comece. E ao começar, firma no teu coração: eu quero levar isso à frente, eu quero levar isso até as últimas consequências. Esse foi o elogio que Jesus fez àquela igreja. Ele fez outros, aí você tem que olhar a mensagem passada. Mas também ele fez uma crítica: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E abandonar o primeiro amor, pode ser a causa daquilo que faz com que a gente até faça algumas coisas, mas não faz da maneira que poderia ser feito. Muita gente vive no automático, vive fazendo algo simplesmente porque tem que fazer, mas o coração, a alma, o ser já abandonou aquilo há muito tempo, já perdeu o amor. Tanto Jesus como sendo esse amor, como o amor que assim impulsiona. Bem, ficou uma coisa meio vaga quando a gente fala de amor. Até porque Hollywood nos ensinou que amor é um sentimento, né? Lembra do amor à primeira vista? Só que amor não é um sentimento. Amor é um posicionamento. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão. Então, quando o texto fala, você abandonou o primeiro amor, a gente precisa se perguntar: o que é amar? O que é amor? Ao longo da Bíblia a gente percebe algumas expressões de amor. Tem o amor eros, que é o amor físico, que é o amor da sexualidade. Tem o amor filéu, que é o amor da filantropia, é o amor da amizade. Mas tem um amor muito especial, esse é cunhado na pessoa de Jesus, que é o amor ágape. É aquele amor de entrega, é aquele amor sacrificial, é aquele amor que você fala: a questão não sou eu, mas é expressar amor ao ser amado. E aí eu lembrei de uma pastoral. Na verdade é como se fosse um martelo sendo pregado, batida por batida, pelo apóstolo Paulo. Você deve conhecer 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. E aí chega uma hora que ele entra num ritmo frenético. O amor é paciente, benigno. O amor não é isso, o amor não é aquilo, o amor é isso. E a forma que ele constrói é como se ele estivesse pegando um prego e pá, tá, e vai batendo. Então ele quer trazer esse ritmo rápido, mas ao mesmo tempo aprofundando na mente dos seus ouvintes. Muito bem, se amor não é um sentimento, paixão é, química é, atração é, mas amor, se não é um sentimento, o que é o amor? O apóstolo Paulo começa no versículo 1 do capítulo 3 dizendo: e eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Amor é um caminho, é algo que se desenvolve ao longo do tempo, é algo que a gente vai dando passo a passo, e assim o caminho vai se formando à medida que a gente caminha. O amor vai se construindo à medida que a gente resolve e decide permanecer.
Por isso que não existe amor à primeira vista. O amor, ele se constrói ao longo do tempo. O amor se constrói com os desencontros, o amor se constrói com as feridas, se constrói com os dissabores, se constrói de várias formas, mas ele vai se formando no passar do tempo. Aí Paulo vai dizer assim: eu quero ensinar vocês esse caminho. Então vamos olhar com Paulo o que seria esse caminho? Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, ou seu aplicativo, fique à vontade, ou se quiser acompanhar no telão também, fique à vontade. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. Vai dizer assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por gentileza. Vou pedir para que o pastor Luciano faça essa oração por nós, para que Deus fale ao nosso coração, por favor. Amém, amém. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, e a descrição do amor, a nossa tendência é começarmos a trazer explicações para essas palavras. E as explicações talvez não estejam erradas, mas a pergunta que a gente tem que fazer é: quando Paulo escreve que o amor é paciente, por que ele está escrevendo sobre a paciência? O que ele está tratando naquele contexto para escrever que o amor é paciente? E o que ele está definindo como paciência naquele contexto? Deixa eu refrescar sua memória. Toda carta escrita na Bíblia normalmente tem o intuito de resolver algum problema. A igreja está crescendo e à medida que se cresce vai tendo seus problemas. Paulo, percebendo o que estava acontecendo, ou sendo informado do que estava acontecendo, escrevia uma carta para tentar lidar com essas questões. A carta que Paulo escreve, essa primeira carta à igreja de Corinto, tem uma questão. O povo que está vivendo a unidade em Cristo começa a se dividir, e pessoas começam a se comparar pelo que tem e aquele que não tem. Não apenas no âmbito social e financeiro, mas até no âmbito espiritual. Tinha gente que, por causa dos dons que tinha, se achava melhor do que aquele que não tinha o dom que ele tinha. Tinham pessoas que estavam se sentindo inferiores pelo fato de não ter o dom que o outro tinha. Lembrando que dom nada mais é do que uma capacitação, uma ferramenta que Deus entrega para que você possa usá-lo, conforme a Bíblia, para a edificação do próprio corpo, expansão, crescimento desse corpo. Mas eles estavam usando até mesmo a fé para crescer sobre a vida do outro, e isso estava gerando várias divisões. Aí no capítulo 12, Paulo começa a falar assim: presta atenção, todos nós... E vai fazer uma linguagem anatômica. Todos nós somos comparados a um corpo humano. A cabeça principal é Cristo, mas o restante do corpo tem os seus membros. Tem o braço, tem a mão. No rosto, por exemplo, tem o olho, tem o ouvido, tem a boca. E aí ele começa a dizer: cada órgão, cada membro tem a sua função. E o corpo só consegue ser corpo funcional à medida que cada órgão, cada membro execute a sua função no corpo. E aí ele começa a brincar com as palavras, dizendo assim: imagine o ouvido falando para os olhos: não vou ouvir mais, ouça você. Como que os olhos ouvirão? Não tem como. Imagine a boca falando para o ouvido: a partir de agora, fale você. Não rola, o negócio não dá. Aí Paulo vai dizer: cada um tem o seu lugar, a sua função no corpo. Então pare de disputar com aqueles que têm funções distintas. Diante disso,
ele vai agora apresentar 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero rapidamente, assim como Paulo vai dando martelada, batendo num prego, a gente vai olhar para cada expressão e o que eu coloquei e o que ela significa. Vamos lá. Para você entender o que eu acabei de falar, Paulo escreveu 1 Coríntios 13 para mostrar que no meio dos dons e do culto comunitário, o critério que regula tudo e prova a maturidade da igreja não é o poder espiritual, mas o amor, sem o qual até os dons mais impressionantes viram barulho e a edificação se perde. Esse é o intuito de falar do amor. Então Paulo está dizendo, a questão não é o poder que você tem, mas é o quanto você ama. E hoje o nosso mundo não está à procura de amor, está à procura de poder. As pessoas querem ter poder aquisitivo, poder sobre o outro. Aí Paulo vai dizer, sem amor, poder não vale nada, poder corrompe. Vamos ver cada palavra dessa. Ele começa dizendo que o amor é paciente, repete comigo, o amor é paciente. Deixa eu explicar o que significa essa palavra. Ter fôlego longo para caminhar com alguém, em crescimento, sem punir com impaciência aquilo que ainda está amadurecendo. A palavra paciência que Paulo está usando é literalmente um fôlego profundo, um respirar fundo. Você lembra um conselho dos antigos? Eu recebi esse conselho antes do meu casamento. Eu deveria ter ouvido esse conselho e ter colocado em prática tantas vezes e eu não coloquei. Um senhorzinho de quase 100 anos de idade, eu lembro que eu cheguei para ele, o nome dele era Ariovaldo. Eu falei assim, senhor Arivaldo, me dá um conselho casamento, o senhor está mais de 60 anos casado. E ele falou assim, meu filho, o conselho que eu te dou é, nunca seja impaciente e nunca se precipite, no momento, querer falar alguma coisa para sua esposa. Porque aquilo que você falar na sua impaciência, aquilo que você falar na sua precipitação, ela nunca mais esquecerá. Homens, sabiam disso? E elas não esquecem. Elas não esquecem. Deixa eu contar para vocês, se bem que ela está acompanhando agora a transmissão, eu lembro que eu fui tentar dar uma galanteada no tempo de namoro. E eu falei assim, Ana, você não é a mulher dos meus sonhos, mas é a mulher dos sonhos de Deus para mim. E aí, mulherada? Que mancada. Eu achando que eu estava dizendo assim, eu estava tentando dizer que os sonhos de Deus são mais lindos, mais belos do que os meus, e que ela era mais alta do que os meus próprios sonhos, mas não deu certo. Depois de anos e anos e anos, eu sempre ouvi essa frase, eu nunca esqueci que eu não sou a mulher dos seus sonhos, que você só está comigo porque Deus te deu, sabe? Eu falei, não é isso, e não esquece, não esquece. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a paciência é aquele respirar fundo antes de você falar alguma coisa. E aí esse senhor, já falecido, na época me disse, antes de você falar, respira fundo, toma fôlego, conta até 10. Aí depois você vê se deve ou não falar. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Na relação com o próximo, respira fundo. Tenha paciência antes de querer falar alguma coisa. A frase que eu montei, o amor é ter o fôlego longo para caminhar com alguém em crescimento. Ou seja, a pessoa com quem você caminha, ela está em crescimento. Ela está crescendo, mas ela está crescendo no tempo dela. Ela não cresce na tua velocidade. Sem punir com impaciência aquilo que ainda está amadurecendo no outro. A nossa tendência é querer que o outro cresça na velocidade que nós crescemos. Quer seja uma velocidade que nós consideramos ser mais rápido que o outro ou mais lenta. A questão é, respeite o tempo do outro. Não oprima o outro pela tua velocidade de amadurecimento. Paciência é você respirar fundo e entender que cada um tem o seu tempo de entender as coisas, de assimilar as coisas e desenvolver as coisas em si. Amém? Primeira martelada de Paulo. Vamos para a segunda. O amor é benigno, é benignidade.
Amor é a bondade que não fica no discurso, é gesto prático, não é moeda de troca e faz o outro respirar melhor. Vamos entender o que é benignidade. Benignidade não é apenas bondade, porque ser bom, qualquer um é, e com os mais diversos motivos. Tem gente que tem um ato de bondade com segundas intenções. Tem gente que tem um ato de bondade para poder te aprisionar com o ato de bondade que fez para com você. Ela te faz um favor, não porque ela é benigna, mas porque ela quer em algum momento usar aquilo contra você, ou te cobrar, ou ter você na palma da mão, para jogar na tua cara que ela fez tal coisa por você. Estamos agora vivendo tempos políticos, né? Tempo de política. É um cenário bem propício para a gente refletir. Por quê? É um cenário em que muitos têm atos de bondade, não porque aquilo faz parte de algo planejado, algo que ele reconhece ou ela reconhece que vai fazer um bem maior, porque quer teu voto, só isso. Se a gente minimizar, trazer para o nosso dia a dia, é o famoso: eu te dou um caminhão de areia, eu te dou um saco de cimento. Esse ato de bondade tem segundas intenções, mas a benignidade que Paulo está dizendo, não é algo forçado, mas é algo que brota de quem você se tornou, quem você é. Benignidade é uma das expressões do fruto do Espírito Santo, é algo que Deus faz em você. E aí o que acontece? Você não fica apenas no discurso: eu te amo, você é importante para mim, mas na prática, no dia a dia, nas ações, você demonstra completamente diferente do discurso que você tem. Ele sai do discurso, é um gesto prático. Amor para Paulo é prático, não é como, por exemplo, o amor platônico, um amor que fica nas ideias, no idealismo. É um amor real, é o amor do dia a dia, é o amor das pequenas coisas, é o amor que não é moeda de troca. Eu não faço para poder ter algo em troca, eu faço isso, mas em compensação você sabe o que eu quero. Qualquer tipo de ação bondosa como moeda de troca perdeu a benignidade e faz o outro respirar melhor. Você já teve uma experiência de alguém fazer algo bom para você e aquilo te oprimir? Aquilo te deixar numa situação que, se você pudesse voltar atrás, você falaria assim: eu não gostaria de ter tido esse favor dessa pessoa, porque depois que ela fez o que ela fez, depois do ato bondoso, depois da ajuda que ela me deu, nossa, como é difícil agora conviver com esse favor dessa pessoa. Já teve essa experiência? Agora, o favor que Paulo está dizendo é aquele que a pessoa respira melhor e não se sente sufocada pelo bem que você fez a ela. Tem gente que sufoca o outro com o bem feito. Posso continuar? Acho que são 12 marteladas, vamos para a terceira, rapidão. O amor, agora ele começa negativa. Ele começou falando o que é o amor, agora ele fala o que não é o amor. O amor não arde em ciúmes. Cá entre nós, não sentir nenhum ciúminho, tem alguma coisa errada, não é não? Nenhum pinguim de ciúmes, tem alguma coisa errada. A Bíblia até fala que o Espírito Santo sente ciúmes por nós, né? Tem uma canção que a gente canta sobre isso. Agora, qual é o problema desses ciúmes que Paulo está falando? Ele está falando de um ciúmes que arde, é um ciúmes doentio, é um ciúmes de controle, é um ciúmes que a todo instante está pegando o celular para poder saber onde a pessoa está. É um ciúmes que, ao invés de fazer bem, aquele negócio te enferma a alma, te adoece a alma. O que o amor não é? O amor, ele não transforma a vitória do outro em ameaça para si. Ele cura a comparação, celebra o bem alheio e abre mão do controle. Ou seja, quem ama não se queima em ciúmes, não tem um ardor de ciúmes pela pessoa, mas quando ela vê a pessoa se dando bem, ela se alegra, ela celebra, ela não tem aquele pensamento: puxa, deveria ser eu,
eu que merecia estar tendo isso, não essa pessoa. Eu me esforcei mais do que ela, eu me dediquei mais do que ela, eu sou mais de Deus do que ela. Oxe, eu oro, essa pessoa nem de Deus é, né? A gente naquele julgamento bizonho, idiota. Não é de Deus, eu sou de Deus, não tive, aquela pessoa que não é, teve. E aí a gente começa a cair na síndrome do salmista, que fala: Senhor, os meus pés quase se desviaram, eu passei a observar a gordura do olho do ímpio. Olha que coisa doentia, né? Acho que é o Salmo 37, ele vai dizer: eu passei a observar a gordura do olho do ímpio. Naquele tempo, quanto mais fofinho você era, quanto mais gordo você era, mais próspero você era, né? Então ele está dizendo: eu comecei a observar o ímpio em tudo isso. Aí Paulo vai dizer: o amor te impede de ter ciúmes daquilo que o outro tem. O amor te impede de querer ter o que o outro tem. O amor te impede de achar que o outro não pode ter o que você tem, ou que o outro tem que você não tem. O amor te livra da comparação. Eu tenho, ele não, ou ele tem, eu não. O amor faz você abrir mão do controle da vida alheia. Ciúmes é você querer controlar a vida do outro, querer dizer o que o outro pode ter, não pode ter, merece ou não merece. Amém? Vamos lá. O amor não se ufana. Ô palavrinha, né? Ufanar. O que é ufanar? A palavra ufanar tem a ver com exibicionismo, ostentação. Paulo está dizendo: quem ama não fica se exibindo. Quem ama não quer ficar mostrando para o outro que tem o que o outro não tem. Eu lembro no período de pandemia, todo mundo passando uma situação bem difícil, né? Em casa, todo mundo em casa. E aí um dia, uma pessoa que era e não era do contexto da igreja, eu lembro que ela fazia questão de postar que estava fazendo churrasco praticamente 2, 3 vezes por semana na pandemia. E aí eu falei assim: meu irmão, já que você está caminhando com a gente, eu posso trazer uma palavra pastoral para o teu coração? Tem tanta gente desesperada que não sabe o que vai comer nesse contexto da pandemia. Tem tanta gente que por causa de todo esse contexto não está conseguindo ter o seu trabalho e não sabe como vai ter o sustento. Tem tanta gente separando um pouquinho com receio do amanhã. E aí você está fazendo 2, 3 churrascos na semana. Detalhe, não estou contra o teu churrasco. Se bem que você poderia estender esse churrasco para outras pessoas, mandar carne para outras, mas nem isso podia na época, né? Mas eu falei: sabe qual é o problema? Você faz questão de ostentar que está comendo carne não sei do que. Sabia que tem irmão teu olhando para isso e se sentindo mal com isso? Resultado saiu da igreja. Vai fazer o quê, né? Mas foi. O que é não se ufanar? É você não precisar se exibir. Ele se prova na constância, porque quem ama de verdade não usa pessoas como palco. Vamos agora tentar encontrar um equilíbrio aí? Não tem nada contra de você partilhar a sua alegria. Às vezes aquela comida gostosa que você fez, aquele lugar bonito que você foi, aquilo alegrou teu coração, e você parte do pressuposto que você tem rede de amigos que se alegram com a sua alegria, você vai e posta. Está tudo bem, não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa vivendo em off, né? Não, eu só vivo em off. Quem fala muito que só vive em off tem coisa estranha, né? Então não tem nada demais de você postar um momento alegre, uma roupa bonita. Ok, mas tenta ser equilibrado. Não tem nenhum problema em você de repente fazer uma exposição dessa, ter uma exibição dessa, com o intuito de querer incentivar pessoas a crescer, a participar. Tudo bem, mas a gente vive um tempo em que as pessoas se ufanam facilmente. A gente vive um tempo da ostentação. Cuidado com isso. Tem gente que está endividada para poder ficar se ufanando. Tem gente que está enrolada financeiramente porque quer ficar se exibindo para os seus amigos nas redes sociais. Mas o texto diz que o amor, ele não se ufana, ele não é um exibicionismo, e ele não usa pessoas como palco. Amém? Depois você pega tudo isso aí, você lê em casa e vai digerindo. Depois vai falar: o amor não se ensoberbece. O que seria isso? O amor não cresce para cima do outro, ele cresce para dentro,
diminuindo o seu ego, para aumentar a honra e a escuta. Deixa eu explicar isso. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo assim: meu irmão, minha irmã, pare de querer ficar crescendo sobre a vida do outro. Pare de querer ficar, de uma certa maneira, diminuindo as pessoas para que você cresça. Você conhece gente assim? Que gosta de diminuir o outro para poder crescer? Se você fala alguma coisa boa de alguém, essa pessoa que se ensoberbece vai tentar encontrar um meio de diminuir aquela pessoa, para que ela encontre um destaque, um crescimento. Mas o amor que Paulo está dizendo que não ensoberbece, tem a ver com você honrar as pessoas. O que é honrar as pessoas? É você valorizá-las, é você aplaudir, é elogiar, é reconhecer o que ela faz bem feito, o que ela tem de bom. Aprenda a honrar as pessoas. E também escutar. É interessante isso que Paulo está falando, porque aquele que se ensoberbece, ele não consegue escutar. Você já teve experiência de conversar com alguém, que você começa a falar, a pessoa te interrompe, e começa a contar alguma coisa parecida, mas ela vai crescendo em cima do que você falou? Se você está contando, por exemplo, uma viagem que você fez, eu fui em tal lugar, de repente ela interrompe, ela coloca, nossa, esse lugar não sei o quê. Inclusive uma vez eu fui para um lugar parecido, e ela já inclui o dela, tira o teu, não quer te ouvir, ela não quer te escutar, e começa agora a se ensoberbecer. Paulo está traçando coisas práticas. Não se ensoberbece. Continuando, o amor não age, não se comporta inconvenientemente. O que significa? Que o amor, ele tem postura, ele sabe que o como importa, porque não adianta estar certo, e ao mesmo tempo, desonrar quem está diante de você. Preste atenção nisso aí. Qual que é a inconveniência que Paulo está dizendo? É inconveniente quando você usa o certo, mas o certo para envergonhar alguém. Você está certo no que você está dizendo, mas o como você fala, para quem você fala, se tornou inconveniente. Aí você perde a razão. O que você está dizendo é isso mesmo, mas a forma que você está falando, o jeito que você está falando, para quem você está falando, principalmente na ausência de quem você deveria falar, agora se tornou inconveniente a tua fala. Perceba que Paulo está tratando o relacionamento da igreja. Isso tem a ver com a gente. Tem coisas que você pode falar que são certas ao meu respeito, de falhas minhas, de erros meus, de pecados meus. Mas você pode se tornar inconveniente como você fala, quer seja comigo ou com uma outra pessoa de mim. E o contrário também é verdade. Eu posso estar certo no que eu tenho a dizer a teu respeito, mas o como eu vou falar é importantíssimo, senão se torna inconveniente. E aí Paulo fala, isso não é amor. Tá certo, mas não é amor, porque você não se importou com a forma, com o jeito, com o tempo, com o volume e para quem se deveria falar. O amor não procura os próprios interesses. Amor é quando eu não uso o meu direito como desculpa para machucar. Eu penso no impacto do que faço e escolho edificar, não apenas ter razão. Em outras palavras, você pode até de uma certa maneira ter razão naquilo, mas se o teu interesse ao falar aquilo tem a ver apenas com você, você não está amando. Será que é interessante mesmo o que você está dizendo para a pessoa? O que você está dizendo da pessoa é algo interessante, no sentido de interessar a própria pessoa? Essa ideia do interesse é o cuidado. Paulo está dizendo, quem vive apenas com o cuidado de si, e não se preocupa com o cuidado do outro, não entendeu o que é amar. Amor é quando eu não uso o meu direito como desculpa para machucar. Eu penso no impacto do que faço e escolho edificar. Está me acompanhando? É muita coisa? Podia ser 3 pregações? Poderia. Mas eu quero passar rapidinho, igual um martelo. Estou conseguindo ficar dentro do tempo que eu projetei. E depois eu quero fornecer isso aqui para você na semana olhar, orar e pensar. Tá bom?
Vamos lá então. Reta final. O amor não se exaspera. O que é isso? O amor não vive no modo ataque. Ele pratica domínio próprio, para que o momento difícil não destrua a relação. Porque maturidade é saber pausar antes de falar e antes de fazer. O que é uma pessoa que vive desse jeito de se exasperar? É aquela pessoa que sempre responde no calor das emoções. É aquela pessoa que não sabe pausar. Tem a ver com o primeiro da paciência, mas é aquela pessoa que está sempre áspera. Sempre que você se aproxima e tem alguma fala um pouquinho conflituosa, ela já vê como confronto. Ou uma fala que tem um pouquinho de confronto, ela já acha que você está criando um conflito com ela. Então ela reage. Ela não consegue parar, ouvir, ponderar. Está querendo me atacar. Então tem gente que se sente atacado constantemente e tem gente que ataca constantemente. É alguém que está sempre exasperado. Mas o amor que Paulo está ensinando, ele não se exaspera. O amor que Paulo fala, ele também não se ressente do mal. O que é ressentir do mal? É ficar sentindo novamente aquele mal que ele praticou ou que lhe praticaram. Vamos ler a definição. O amor não faz planilha de ofensas. Ele perdoa de forma consciente. E não guarda, presta atenção nisso aqui, e não guarda munição emocional para usar na próxima discussão. Ou seja, aparentemente a pessoa perdoou. Vamos seguir a vida, está resolvido, beleza. Mas no primeiro confronto, ou no primeiro conflito, ela puxa todo aquele histórico, toda aquela munição, e pá, dispara tudo de novo. Ah, mas lembra que... E pá. Ela consegue buscar tudo aquilo e vai trazendo como uma metralhadora na tua direção. O amor, ele não se ressente do mal. Quem ama não permite ser um depósito de males praticados ou que lhe acometera. Você é uma pessoa que vive jogando na cara do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Às vezes a tua intenção aparentemente é até boa. Eu não quero que ele e ela façam aquilo novamente. Mas você sempre traz aquilo como acusação, de forma vexatória, para deixar a pessoa sem diálogo, e você criar um monólogo, só falando no ouvido dela. Vamos lá. Falta 3. O amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, o amor não chama de normal aquilo que destrói. Ele não passa pano para o injusto, porque sabe que a mentira conforta hoje, mas ela cobra caro amanhã. Quem ama de verdade, não suporta a injustiça, não tolera a injustiça, não finge que a injustiça não está acontecendo, porque às vezes, com o intuito de não querer ter um conflito, se cala, mas no passar do tempo, o conforto que o não conflito gerou, lá na frente, é pior. O amor tudo sofre. O amor é teto, ele protege a vulnerabilidade do outro, não espalha fragilidades e não usa segredos como ferramenta de poder e sente junto. Eu não gosto desse negócio, né? Se você tiver que guardar apenas uma coisa, parece que tudo que falou não valeu nada, né? Mas esses 3 últimos, Paulo vai ser mais intenso, Paulo vai ser mais contundente. Então, não esqueça tudo que eu falei até agora, foi muita coisa. Mas se até agora talvez você está boiando, acorda, tá? Para pegar esses 3 últimos, presta atenção. O amor tudo sofre. Que ideia é essa que o amor tudo sofre? Aqui Paulo não está dizendo que você tem que ser sadomasoquista. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que esse amor que tudo sofre é aquele em que você protege a vulnerabilidade do outro e não espalha a fragilidade dele. Tem gente que quando vê o outro fragilizado, aproveita a oportunidade
para consumar a destruição da pessoa, que gosta de espalhar a fragilidade alheia. E pior, é o tipo de gente que usa segredos como ferramenta de poder. Mas o amor, o sofrer, é você dizer: eu estou junto de você, eu estou do teu lado, mesmo não concordando com o que aconteceu, mas eu estou aqui para caminhar contigo, eu estou disposto a sofrer do teu lado. Esse sofrimento não é você simplesmente absorver tudo para si, mas é você dizer: você está vulnerável agora, você está frágil, você está machucado, você está exposto, você está sangrando. Eu não vou me aproveitar desse momento contra você, eu não vou me aproveitar desse momento para ter um controle presente ou futuro contra você. Conta comigo, eu estou do teu lado, na tua fragilidade, na tua vulnerabilidade, na tua pecaminosidade. É isso que Paulo está dizendo. Guardou? Amém? Penúltimo. Então são os três: o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Tudo crê não é ingenuidade, é a decisão de não interpretar tudo pelo pior lado. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Quando Paulo fala que o amor tudo crê, não é que ele está falando que tem todas as crenças, não é que ele está falando que você conhece todas as doutrinas e crê em tudo, não. Ali a palavrinha tem a seguinte conotação: quem ama no tudo crê é aquela pessoa que não é ingênua, mas ela toma a decisão de não interpretar o outro pelo pior lado. Tem gente que sempre interpreta o pior do próximo, já viu? Se vê alguma coisa, ele só pensa o pior. O que o fulano tá... não, tem certeza, foi assim. Tá. Sempre interpreta pelo pior lado. Pelo contrário, essa pessoa confia no cuidado de Deus sobre si e sobre a vida do outro. Eu escolho interpretar da melhor maneira possível a sua história. É isso que Paulo está dizendo. Para de escolher interpretar da pior maneira, passe a interpretar da melhor maneira possível. Afinal de contas, você pode estar certo ou estar errado. Se você estiver errado, você não sofreu ao pensar no certo. Agora, se você estiver errado, você julgou. Então, escolha pensar o melhor das pessoas. É isso que Paulo está falando no tudo crê. E sempre creia que Deus está cuidando dele, como cuida de você. O amor tudo espera. O que significa isso? Sustenta a esperança sem ansiedade. Ele continua firme, sem apressar o caminho do outro e o próprio, sempre confiando em Deus. O que é essa espera? Não é uma espera só para ti, é uma espera de esperança para com o próximo. Se você ama, você sabe esperar o outro. Em que sentido? Você continua firme sem apressar o caminho da pessoa, e nem o próprio, confiando que Deus está formando o caminho. É parecido com a paciência. Termino com o amor, tudo suporta. Não some quando fica difícil. Ele permanece mesmo com a dificuldade do outro, porém mantém limites protetivos para ambos. Vamos prestar atenção nisso aqui para a gente encerrar? Olha, o amor ele tudo suporta. Aqui ele não está falando, por exemplo, da legitimação de uma relação violenta, de uma relação opressiva, de uma relação abusiva. Um erro que as igrejas cometeram ao longo da história e ainda cometem, é, por exemplo, chegar para a esposa que está vivendo um relacionamento abusivo, violento, dizendo: permaneça, porque Deus pode fazer um grande milagre. E na verdade, o grande milagre a ser feito é aquela mulher recomeçar a vida dela longe daquela relação que vai resultar em Maria da Penha. Mas aí a religião vem com um papo que faz a pessoa se sentir refém daquele cenário. E muitas morreram dentro desse cenário por causa de uma palavra religiosa, de um pastor, de um padre, de um guru. Então, quando Paulo fala tudo suporta, existe o limite da dignidade humana que você não pode suportar.
Agora, o que Paulo está dizendo é que as relações não podem ser descartáveis. Qualquer coisinha é motivo de romper, qualquer coisinha é motivo de cada um seguir a sua vida. Essa é a marca dos relacionamentos atuais. Mas aí Paulo fala que o amor que tudo suporta é aquele que não some quando fica difícil. Aqui eu dei o exemplo de um relacionamento amoroso, conjugal, mas também pode ser um relacionamento de irmandade, de fé, de amizade. Quando tudo vai muito bem, aquela pessoa está próxima. Mas quando fica difícil para você, a pessoa se distancia. Ou o contrário, você é alguém que quando alguém está numa dificuldade, você se distancia. Você não se dispõe a suportar, a ser um suporte para ela. Porque você está preocupado com a sua vida. Cada um no seu problema, cada um no seu quadrado. Mas aí Paulo vai dizer, o amor que tudo suporta, ele não some quando fica difícil, ele permanece, mesmo com a dificuldade do outro. Porém, contudo, todavia, mantém limites protetivos para ambos. O suportar não é suportar qualquer coisa. Existe um limite. E esse limite é protetivo para você e protetivo para a pessoa. Porque se não tiver limites, a pessoa vai continuar agindo daquela forma. E você vai estar legitimando a ação daquela pessoa, por não ter colocado limites, não ter deixado claro para ela até onde você tolera. Passou daqui, meu irmão, minha irmã, acabou. São limites protetivos para ambos. Crescer no amor é ter toda a estrutura necessária para crescer em todas as áreas da vida. Eu ia pegar essa mensagem e dividir em 3 mensagens, e dava, né? 3 pregações. Mas eu falei, eu sei que o pessoal não curte muito série, então eu vou passar tudo igual Paulo, no martelo, pá, 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 pá. Mas depois eu quero que você pegue esse martelo, esse prego, e vai construindo devagar na sua semana, no seu dia. Vamos orar agora? Feche seus olhos. Eu sei que foi muita informação, eu sabia que seria muita informação, mas eu espero que essa muita informação, partes dessa muita informação, tenha forma em você, e proporcione uma formação em você. Feche os seus olhos, e eu queria que você transformasse tudo isso em oração. Talvez a sua oração vai ser, Deus, eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Eu sou muito impaciente, sou uma pessoa muito precipitada, sou precipitado no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Deus, me dá mais paciência, me dá mais oportunidades de exercer a paciência. Olha que oração perigosa que você vai fazer. Mas faça, Deus, eu preciso de oportunidade para exercer a paciência. Me dá graça para ser paciente. Fala, Deus, eu preciso ser uma pessoa mais benigna. Eu sou muito interesseira, mas eu quero ser benigna. Eu não quero ficar fazendo o bem como moeda de troca. Eu quero fazer como fruto de um coração que recebeu o bem maior, que é Jesus de Nazaré. Deus amado, eu não quero ser essa pessoa doentia nos ciúmes. Talvez a pessoa fez por onde para você ser ciumenta. Às vezes ela errou de uma tal maneira que justifica você ser ciumenta. Só que se você não resolver isso, até quando você vai levar isso na tua alma? Porque ser uma pessoa doente em ciúmes não vai mudar a pessoa ou impedir que ela cometa novamente os erros que ela cometeu. Então, para a tua saúde relacional, para a tua saúde emocional, para a tua saúde espiritual, fala, Deus, eu não quero mais ser essa pessoa com esses ciúmes doentio. Não quero ser controladora, não quero ser invejosa. Senhor, eu não quero ser essa pessoa que vive se exibindo, se ostentando, vivendo em função de querer provar alguma coisa a alguém. Quero viver a simplicidade do que eu tenho e a paz com o que eu não tenho. Quero viver a paz de onde eu estou e de onde talvez eu não vou chegar, que eu gostaria. Ou ainda que eu chegue, que em nenhum momento o meu coração se ufane. Ah, Deus, eu não quero me ensoberbecer, mas eu quero aprender a honrar a alegria das pessoas.
Quero aprender a escutar e parar de ficar interrompendo conversas para me demonstrar. Eu não quero me portar inconvenientemente. Eu não quero ficar desonrando pessoas que caminham ao meu lado. Eu não quero viver apenas em função dos meus interesses. Eu quero te entregar esse coração que é tão interesseiro. Quero entregar nas tuas mãos, porque eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser uma pessoa áspera, que se exaspera a todo instante. Alguém que sempre está falando de forma dura. Senhor, tira do meu coração todo ressentimento, em nome de Jesus. O mal que me fizeram, o mal que eu fiz, eu não quero que a minha alma, minha mente, meu coração seja um depósito desses ressentimentos. Chega de ficar levando essa situação dentro de mim. Chega de ficar contabilizando o que fizeram ou deixaram de fazer. Chego a Deus de ser alguém diferente de quem eu poderia ser, porque eu me tornei um ser híbrido, um ser misturado de tantas coisas, de tantos sentimentos, que ofusca o teu próprio brilho em mim. Eu não quero me alegrar com injustiça. Eu quero aprender a sofrer o sofrimento genuíno, gracioso, estando ao lado de quem sofre. Deus, eu não quero ser aquela pessoa que fica expondo o sofrimento alheio, a vulnerabilidade, a pecaminosidade, a fragilidade do outro. Senhor, eu quero tudo crer. Eu quero interpretar as pessoas a partir do melhor que pode ser. Eu não quero ter essa mente maldosa. Eu quero, Senhor, tudo esperar. Essa esperança que reside em Ti. Essa esperança que espera as coisas acontecerem no seu tempo, naturalmente, sem se precipitar, sem forçar, sem querer comer um fruto que ainda não está maduro. Eu não quero forçar as coisas, mas confiar em Ti e esperar em Ti. E não é uma espera passiva, é uma espera de alguém esperançoso. É de um verbo de esperançar. Eu quero suportar, eu quero ser suporte para as pessoas, mas eu quero manter limites protetivos para ambos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém.